que um homem de nome Saulo de Tarso, ele vai se preparar para defender a sua religião, ou a sua facção religiosa, denominada por fariseus. A história diz que este homem poderoso, Saulo, era alguém zeloso pela lei e que aprendeu toda a lei aos pés de um grande erudito da época, por de nome Gamaliel. Saulo, até aqui, ele é alguém que religiosamente ele serve, segue e anda segundo os costumes judaicos, ao ponto de matar por amor à sua religião, de perseguir por amor à sua religião. E a história vai nos dizer então que Saulo consegue carta para tentar manter a pureza do farisaísmo nos seus dias, pois haviam se levantado uma nova doutrina chamada de o caminho que havia sido ou estava sendo pregado e anunciado por aqueles que haviam visto Jesus, andado com Jesus e visto Jesus assuntir aos céus. A história vai nos dizer que este Saulo de Tarso, este homem ora denominado e apresentado a vocês, certa vez persegue um moço por de nome Estevão. Estevão era um diácono da igreja, fiel, temente ao Senhor, e a Bíblia vai nos dizer que através de Estevão Deus fazia muitos sinais e maravilhas. O texto ora relatado vai nos dizer que após perseguir Estevão, após permitir a morte de Estevão, Saulo se alegra, e por se alegrar, ele vai ir em busca dos novos cristãos, ou aqueles que seguem um caminho, que estão em Damasco. Só que indo ele a caminho de Damasco, no meio do caminho, uma luz vai brilhar, e brilhando esta luz, Saulo vai cair por terra, e o texto vai nos dizer que se ouve uma voz no meio da luz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou por que vem contra mim? O texto nos diz que Saulo se levanta, e quando Saulo se levanta, ele vai dizer uma só coisa: eu nunca lhe percebi, pois Saulo entendeu que era Jesus, que estavam parando no meio do caminho. A mesma voz que fala com Saulo, ela vai dizer: Saulo, toda vez que perseguiste, toda vez que tocaste, toda vez que se levantaste a um desses meus pequenos, a mim me perseguiste, a mim vieste contra, a mim tentaste parar. Paulo vai entender que quando o homem não para, tem um Deus que para o homem. Oh, coisa boa! Paulo tinha carta de autorização para parar o caminho, mas aquele que começou o caminho, ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Oh, coisa boa! O próprio Senhor, ele vai descer para ter um encontro com alguém que tem autorização humana, para tentar parar a igreja de Cristo, porque acima da autorização humana existe um Deus que controla todas as coisas, e ele vai ver que o sistema está corrompido, os homens estão vendidos, e segundo nos consta a história agora, Paulo está tendo encontro com esse Deus. Eu imagino a mentalidade de Paulo voltando, eu imagino a mente de Paulo agora voltando a Estevão e tentando entender o que aconteceu com Estevão, pois Estevão, que era um diácono, vai ser apedrejado, e era costume na época que a testemunha que havia relatado a deficiência de quem foi pego atiraria a primeira pedra. Paulo sabia que a testemunha era enganosa, Paulo sabia que a pedrada que Estevão tomava não era de mérito dele, mas mesmo assim, sendo um pequeno diácono, ele vai dizer: eu vejo o céu aberto. Pera lá, Saulo tem carta, Saulo é alguém do sinédrio que comanda Israel. Agora vem o menino diácono que está sendo apedrejado injustamente, está dizendo: eu vejo o que você não vê, eu sinto o que você não sente. Naquele dia que
Saulo vai ver o céu como Estevão viu, ele descobriu que o céu pode ser de benefício a alguns e de julgamentos aos outros. Agora Saulo, que se encontra com Jesus e cai por terra, ele vai entender que a igreja é frágil, mas tem um Deus forte que peleja por ela. Vira para o teu irmão e diga: Deus julgará a causa da sua igreja. Deus não vai deixar barato a causa da sua igreja. Parece que vejo agora o texto nos dizendo que Saulo agora, quando tem um encontro com o Senhor, no mesmo instante ele vai abrir um jejum. E abrindo um jejum, o texto sagrado vai nos dizer que ele vai entender do céu, não por fora, não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira espiritual. E Paulo agora vai começar a buscar o Senhor de uma maneira que ele nunca buscou. Ele vai invocar a presença do Senhor de uma maneira que ele nunca invocou. Ele vai fazer um jejum como Esther fez de 3 dias. E ele sabia o segredo para reverter uma situação. Porque quando Ramã tentou parar o povo de Deus, Esther e Mardoqueu vai abrir um jejum de 3 dias. E depois de 3 dias, o que era para ser morte se torna testemunho. O que era para ser desgraça se torna uma grande honra. Paulo, entendendo de lei e conhecendo a Bíblia, ele vai abrir agora um jejum. Jejum para Deus não mudar a sentença de alguém, mas para Deus mudar a sentença do que ele estava passando. E no meio do jejum, aquilo que é físico transcende. E agora a Bíblia diz que o próprio Deus desce para falar com Paulo. E o que Deus vai falar com Paulo? Deus vai falar com Paulo: Paulo, eu vou visitar um profeta por nome Ananias, e este profeta vai liberar sobre ti a cura que você precisa. Deus poderia, lógico que poderia ter curado Saulo, sim, mas Deus deu essa incumbência aos seus. Deus levantou homens e mulheres dotados de dons espirituais para poder edificar pessoas e liberar pessoas. Levante a tua mão direita, coloque no ombro de quem está à tua direita e diga para ele: hoje eu libero a tua vida. E quero profetizar que tudo aquilo que está travado na tua vida será liberado para a glória, louvor, adoração do santo nome do Senhor. Deus ainda usa homens para deliberar aquilo que está obscurecendo a nossa visão e a nossa vida. Paulo está cego, mas está jejuando. Ele não é mais um religioso que persegue, agora ele é alguém espiritual que invoca. Deus olha para ele e diz: Saulo, fica tranquilo, porque em 3 dias eu vou fazer milagre na tua vida. Oh, como eu amo a Bíblia Sagrada. Oh meu Deus, em cabo de 3 dias Deus vai visitar o profeta da época. Deus vai entrar dentro da casa de Ananias e vai dizer: meu servo Saulo, ele está se consagrando a mim, e já faz 3 dias que ele abriu um jejum na minha presença. Sabe o que vai acontecer? O texto sagrado vai nos dizer que Ananias vai dizer: Saulo não, Saulo é perseguidor de igreja. Saulo não, Saulo é alguém que tem um relatório de traição, de falsidade. Aí parece que vejo Deus olhando para ele e dizendo: quem sabe você não viu, mas no caminho eu tive encontro com quem veio contra quem estava no caminho. Oh, que coisa boa é a Bíblia Sagrada. Levanta a tua mão, porque o Deus que visita alguém no caminho já está na casa. O Deus que visita alguém no caminho já desceu para pôr algumas coisas no lugar. Ele é batacando, remanaia sana, ele é batacando, aramanhato, ele é barachame, naracandará. Parece que veja agora, Saulo
Saulo, 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 está jejuando, se converteu, mas tem alguém lhe julgando pelo passado, tem alguém dizendo que ele não merece por causa do passado do pastor Antônio, tem alguém dizendo que ele não vai ser por causa do passado. E sabe que eu amo em Deus? Deus não quer saber de passado, Deus quer saber de busca no presente para mudar a sentença futura. E Deus estava dizendo: o que passou, passou. Levanta essa mão bonita para Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se o diabo está tentando lhe acusar do que foi, apresente para ele o futuro dele e diga que em Cristo Jesus você tem um presente. Oh meu Deus, olha para